Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Distância percorrida versus deslocamento escalar. Distância percorrida. Distância percorrida é a grandeza que informa quanto a partícula percorreu entre dois instantes, devendo ser calculada sempre em valor absoluto. Deslocamento escalar. Deslocamento escalar é a variação da posição sofrida por um corpo. O deslocamento escalar é representado por ΔS. Delta é uma letra grega utilizada na física e na matemática para indicar uma variação qualquer. Então, deslocamento escalar é posição final menos posição inicial. É preciso considerar dois casos. Primeiro caso, a partícula desloca sempre no mesmo sentido. Neste caso, a distância percorrida é igual ao módulo da variação do espaço. Então, a distância percorrida é igual ao módulo da variação do espaço. Essas duas barrinhas aqui significam módulo, ou seja, a gente vai considerar só o valor positivo. Exemplo, um motorista partiu do quilômetro 10 de uma rodovia às 8 horas da manhã e chegou ao quilômetro 250 às 12 horas. Imediatamente, ele iniciou uma viagem de volta, retornando ao quilômetro 10 às 14 horas. Letra A. Calcule a distância percorrida entre os instantes 8 e 12. Letra B. Calcule o deslocamento escalar entre os instantes 8 e 12. Para calcular a distância percorrida entre esses dois instantes, 8 horas e 12 horas, a gente vai imaginar aqui a trajetória, imaginar o objeto saindo do quilômetro 10 e chegando no quilômetro 250. Se eu pegar uma fita e medir daqui até aqui, vai dar quantos quilômetros? Se ele medindo saindo do quilômetro 10, não pegar uma fita métrica e medir daqui até aqui, eu vou conseguir medir uma distância de 240 quilômetros. Concorda? A distância percorrida seria isso. Agora, letra B está pedindo o deslocamento. Como calcula o deslocamento mesmo? Deslocamento é dado por ΔS. Deslocamento escalar é igual à posição final menos a posição inicial. Ou seja, onde que ele chegou onde? Ele chegou no 250 quilômetros. E saiu de onde? Do 10. Então, deslocamento é isso. É a posição que ele chegou menos a posição de onde que ele saiu. A posição que ele chegou é sempre relacionada com um tempo maior, né? Aqui é 12 horas, aqui é 8 horas, então 12 horas está relacionado com 250 quilômetros, menos 10 quilômetros. Vai dar quanto? 240 quilômetros. Então, observa aqui que a distância percorrida foi exatamente igual ao valor do deslocamento. O valor da distância, a distância é sempre positiva, né? O deslocamento pode ser que dê negativo, mas o valor da distância vai ser sempre igual ao valor do deslocamento, ao módulo do deslocamento. Segundo caso, a partícula inverte o sentido de seu movimento. Neste caso, a distância percorrida é calculada adicionando-se os módulos da variação de espaço em cada sentido, isto é, o ΔS na ida com o ΔS na volta, ambos tomando-os em módulos. Então, a distância percorrida vai ser igual o ΔS na ida mais o ΔS na volta, ambos em módulo. Lembra dessa barrinha aqui? Significa módulo. A gente vai pegar os valores positivos. Exemplo.
Um motorista partiu do quilômetro 10 de uma rodovia às 8 horas da manhã e chegou ao 250 às 12 horas. Imediatamente ele iniciou a viagem de volta, retornando ao quilômetro 10 às 14 horas. Letra A. Calcule a distância percorrida entre os instantes 8 e 14 horas. Letra B. Calcule o deslocamento entre os instantes 8 e 14 horas. Então, para calcular a distância percorrida entre os instantes 8 e 14, eu tenho de calcular o módulo de 8 a 12, né, do espaço percorrido de 8 até 12 horas, e depois calcular o módulo do espaço percorrido entre 12 e 14 horas. Vai ser em duas etapas. Então vamos lá. Só relembrando a formulazinha, né? A distância percorrida vai ser o módulo do espaço percorrido de 8 às... Eu vou colocar assim, espaço 1. O que vai ser o espaço 1? Vai ser de 8 até às 12 horas. Esse vai ser o espaço 1. E o espaço 2, o deslocamento 2, no caso, esse aqui é o deslocamento 1. E esse aqui, o deslocamento 2. O que seria o deslocamento 2? Entre o instante 12 horas até 14 horas. Vai ser o deslocamento 2. Só que tudo em módulo. Tudo em módulo. Então vamos lá, calcular o deslocamento 1. O deslocamento 1 será posição final 1, posição inicial 1. Quanto que é a posição final de 1? A posição final 250. Relacionado com esse primeiro deslocamento aqui, 250. E de onde que ele saiu? Ele saiu do 10. Então, o primeiro deslocamento, a gente já tinha até feito, né? Deu 240 quilômetros. Agora, vamos lá. O deslocamento 2, ele vai ser o quê? Posição final 2 menos posição inicial 2. Deslocamento 2. Posição final 2. Posição final 2. Ele chegou no 10. Ele saiu do 250 e chegou no 10. Então, posição final 10. Posição inicial dele, 250. Então, o deslocamento 2 vai ser o quê? Menos 240. Por que menos? Porque ele estava voltando. Tranquilo? Só que a distância percorrida é igual à soma dos módulos. Vou fazer a distância percorrida aqui no cantinho aqui, ó. A distância percorrida é igual ao módulo do deslocamento 1 mais o módulo do deslocamento 2. Quando a gente fala em módulo, a gente está falando de valores positivos. Então, deslocamento 1, 240. O deslocamento 2, o módulo dele, 240. É o valor positivo. Então, a distância percorrida deu quanto? 480 quilômetros. Então, se o objeto saiu de 10, chegou no 250 e depois voltou no 10, ele percorreu 480 quilômetros. Beleza. E agora, o deslocamento escalar. Aí, deslocamento escalar é outra conversa, né? Então, deslocamento escalar vai ser o quê? Posição final menos posição inicial. Nesse caso, entre
8 e 14 horas. Então, 14 horas, onde que ele estava? O tempo maior, 14 horas. 14 horas, ele estava no 10. Então, 14 horas, ele estava no 10. E 8 horas, ele estava onde? No 10 também. Então, ele saiu do 10, foi lá no 250 e voltou no 10. Então, o deslocamento vai dar 0. Então, observe, quando o objeto vai e volta, a distância percorrida não vai coincidir com o valor do deslocamento. Se o objeto andar só para frente, aí o valor da distância coincide com o valor do deslocamento. Ou seja, o valor da distância coincide com o módulo do deslocamento. Agora, se o objeto deslocar para frente e depois voltar, aí o valor da distância percorrida não vai coincidir com o valor do deslocamento, ou seja, com o módulo do deslocamento. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.